Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, com muita alegria, esse privilégio que estamos tendo de compartilhar essa palavra, essa reflexão. Eu quero, nesse momento tão lindo nosso, eu quero compartilhar algo que tem me chamado a atenção esses dias, já que estamos numa cultura de recompensa de imagem, então cada vez mais, em busca dessa recompensa, nós estamos pensando em como as pessoas vão nos avaliar, como as pessoas vão tomar partido, o que elas vão dizer. Então, que isso tem afetado diretamente aquilo que temos feito. E muitas das vezes responder aquilo que é a direção de Deus para a nossa vida tem sido uma grande dificuldade, porque muitas das vezes a direção de Deus para a nossa vida, ela está totalmente o contrário, está totalmente diferente daquilo que talvez na nossa cultura de recompensa de imagem, talvez isso esteja totalmente fora de questão. A palavra de Deus vai me mostrar um texto, e esse texto é relevante para nós, porque nós estamos num dos profetas mais bem-sucedidos ministerialmente do Antigo Testamento, embora morreu sendo cerrado no meio, segundo a tradição, mas cumpriu o que faz dele um homem bem-sucedido, é que ele cumpriu a vida de testemunho pela qual Deus o separou. E eu quero pensar com você justamente nisso, em sermos aquilo que Deus quer que sejamos e fazermos aquilo que Deus quer que façamos, porque isso aqui é o principal, isso aqui é a prioridade. Eu quero destacar um pequeno texto, profeta Isaías capítulo 20, a palavra do Senhor diz assim: no ano em que Tartã enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod, guerreou contra ela e a tomou. Falou o Senhor nesse mesmo tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: vai, tira o pano de saco dos teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andou nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto os jovens como os velhos, nus e descalços, e com as nádegas de fora descoberta, para a vergonha do Egito. A palavra do Senhor vai nos mostrar que esse homem que conhecemos como o profeta Isaías, ele simplesmente respondeu a um testemunho. A vida dele passou a ser a própria profecia. E essa profecia vivenciada, ela tem que marcar muito a nossa vida. Por que isso? Porque para Isaías viver isso, se é como a tradição diz, que provavelmente ele era já um homem com mais de 15 anos de exercício na sua função como um profeta, 2 coisas pelo menos nós vamos ver que Isaías diariamente lutava para não manifestar, para conseguir manter a sua vida de testemunho. A primeira delas, Isaías lutava contra o seu próprio pecado, porque no capítulo 6 vai dizer que esse homem, que nós vamos ver responder a uma direção de Deus, um dia ele passou pelo ai de mim. E esse ai de mim foi um confronto com o seu próprio pecado. E nós vamos ver que pelo fato de os anos se passarem e Deus ainda continuar dando ordem a Isaías, dando direcionamento a Isaías, nós vamos perceber quanto Isaías devia ter uma luta diária e o quanto ele levava isso a sério. A segunda coisa que eu preciso aprender com esse texto é que Isaías deve ter pago um preço muito grande internamente para justamente vencer a sua justiça própria. Porque com o tempo se passa, nós temos a nossa reputação, e na nossa reputação é onde abarca aquilo que nós acreditamos que é a honra que nós temos, aquilo que nós acreditamos que é o porquê das pessoas nos considerar. E aí Deus nos pede uma coisa que está totalmente fora daquilo que são os padrões. E isso aqui foi o que aconteceu com Isaías. Deve ter custado a justiça própria de Isaías. E nós aprendemos que esse tempo, mais do que nunca, Deus não está precisando de vaso de ouro,
de diamante, de barro. Deus está precisando de vaso limpo. Porque eu preciso, você precisa, precisamos ter força também para contagiar as pessoas, porque esse tempo nós precisamos mais do que nunca de ser aquilo que Deus quer que sejamos e de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Mais do que nunca, eu, Zé Carlos, preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. Mais do que nunca, eu, Zé Carlos, eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque dessa forma, no meio dessa nuvem de testemunha, eu vou ter condições de deixar o embaraço e o pecado que estão de perto me rodeia e nos rodeia, como está escrito em Hebreus capítulo 12. Que esses dias sejam dias de você ser aquilo que Deus quer que você seja. Que esses dias sejam dias de você fazer aquilo que Deus quer que você faça. E que você consiga perceber que, sendo assim, a tua vida vai ser um testemunho para a glória de Deus. Eu fui ouvir uma pessoa outro dia, e o segmento era secular, e essa pessoa com muita, até mesmo experiência de vida, declarou uma frase que eu achei muito relevante. Ele declarou que enquanto as pessoas estão saindo, estão chorando e estão saindo para se lamentar, ela está aproveitando toda essa oportunidade de choro para vender lenço. E eu falei, essa pessoa tem razão. Nós podemos engrossar um coro que vai virar até um álibi de que não está valendo a pena, de que não está certo, de que não está bom, mas na verdade aquilo que o Evangelho nos propõe é novidade de vida, é totalmente diferente daquilo que talvez a maré está levando os barcos. O Evangelho está nos propondo uma vida contra essa maré. Então que Deus possa usar esse testemunho de Isaías e usar o testemunho dos santos nas Escrituras para contagiar o teu coração e fazer com que esses dias, de uma vez por todas, você resolva internamente que você está nessa terra para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Que seja assim esses dias na sua vida, que o Espírito de Deus possa te agraciar, possa fazer com que resplandeça a luz do Evangelho na sua vida e as bênçãos que jorram lá da cruz do Calvário possa atingir você e te transformar numa grande testemunha para a glória de Deus, na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho e principalmente dentro da sua casa. Que você seja aquilo que Deus quer que você seja e que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Como o profeta Isaías, o próprio Deus testemunha. Ele fez, andou nu e descalço. Ele fez. Deus tinha algo e envolveu a vida dele num propósito, e Isaías correspondeu a isso. Que você possa entender que a vida de testemunha é uma vida plena. Não dá para você ser uma testemunha se envolvendo 30%, 40%, 90%. Para você ser uma testemunha, tem que ter um envolvimento 100%. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça no nome de Jesus.